Oi pessoal, tudo bem? Professor James. Dessa vez o assunto é cidadania e democracia. Iremos discutir de que maneira o Enem cobrará de você conceitos de cidadania e democracia, conceitos de Estado e democracia. Como se forma o Estado? Isso que nós teremos que estudar, a formação do Estado e a evolução democrática. O Enem pede sempre isso, a pauta do Enem é a democracia acima de tudo, o não à ditadura. Não se esqueça, democracia e não à ditadura. É isso. Boa aula! Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez com você, professor James Carvalho. Mais uma vez com você com o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. E dessa vez o tema é cidadania e democracia. Vamos tentar nessa aula falar um pouquinho a respeito do processo de evolução do conceito de cidadania e do conceito de democracia ao longo da história. Para isso, faremos um sobrevoo aí sobre a Idade Antiga, falaremos um pouquinho sobre a Idade Média até chegarmos na Idade Moderna, tá ok? Então o tema é cidadania e democracia. Vamos buscar lá na Antiguidade, não é? Na Antiguidade Oriental, na Antiguidade Ocidental, as formas de organização política. É na Idade Antiga que surgem, né, os primeiros estados, né, as primeiras organizações, os primeiros impérios, não é? Então você teve aí até a pré-história, a sociedade ainda, né, no período paleolítico, o homem vivia na barbárie, né? O homem não se organizava socialmente. A organização social se dá a partir do Neolítico, quando o homem se sedentariza, quando o homem passa a cultivar a terra, quando o homem passa a domesticar animais, né? Mas é na Idade Antiga que você tem a formação dos primeiros impérios. E eu dividi para você a Idade Antiga da seguinte maneira. Você tem aqui a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Ocidental. Por Antiguidade Oriental, nós vamos entender as chamadas teocracias politeístas. O que é isso? Teocracia. Teo, Deus. Cracia, poder. Politeísta é a crença em vários deuses. E o melhor exemplo que eu posso te dar de uma teocracia politeísta é o Egito Antigo. O Egito Antigo foi uma sociedade que se organizou a partir da agricultura. Então, a sociedade egípcia era, antes de mais nada, uma sociedade agrícola. Teve um historiador chamado Heródoto que cunhou a seguinte frase: o Egito é uma dádiva do rio Nilo. O que ele quis dizer? Que o Egito não existiria sem o rio Nilo. Guardada as devidas, as enormes proporções aí, eu discordo um pouco do velho mestre. Em que sentido? Sem dúvida, o Egito dependia do rio Nilo, mas foi o trabalho do homem que fez com que a sociedade egípcia sobrevivesse por mais de 3.000 anos, não é? Então, sem dúvida, o rio Nilo foi essencial, estava lá, não é? As condições naturais, mas foi o trabalho do homem através do controle das cheias do rio Nilo, através de obras de irrigação, que fizeram o Egito a grandiosidade que essa grande civilização teve, não é? Então, para que se organizasse essa sociedade, foi necessário um Estado forte. E esse Estado forte era um Estado teocrático, onde a figura do faraó, que eu coloco aqui, ó, o faraó é um vigário de Deus, está intimamente relacionado a isso. A história do Egito é marcada pelos nomos, não é? Tribos que viviam às margens do rio Nilo. E esses nomos serão unificados. E essa unificação se dará através de um Estado forte teocrático, onde o faraó ditava as regras. Claro, havia toda uma cúpula de poder, não é, que acompanhava esse faraó, mas a teocracia dizia que todo o poder estava ligado à religião, à questão divina. Por exemplo, não é? Como é que você vai convencer, não é, um grupo enorme de pessoas a trabalhar em obras de irrigação para esse Estado? Quando esse Estado fala por Deus, vigário de Deus, o faraó. Quando esse faraó morria, quem estava morrendo era um deus, então tinha que ser sepultado um deus. Você tem aí as pirâmides. Esse faraó voltaria. Voltaria para onde? Para o seu corpo, para o seu próprio corpo. Então houve a necessidade da preservação desse corpo. Então você tem o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento da anatomia, o desenvolvimento da química, o desenvolvimento da matemática, da engenharia, dos cálculos. Tudo isso em função do quê? Em função
da religiosidade que marcou essas sociedades. Há uma outra sociedade, a sociedade dos hebreus, que não é uma sociedade politeísta, é uma sociedade monoteísta, não é? Então você tem a história dos hebreus dividida entre o período dos patriarcas, aí você tem Abraão, Jacó, não é? Você tem um grupo organizado na função de um grande patriarca, não é? Esses patriarcas vão ser sucedidos pelos juízes. Quando já os hebreus, não é, após se libertarem do cativeiro no Egito, tentam voltar para a terra prometida. E lá eles são chefiados por chefes militares, não é? Sansão e Saul são alguns dos que destacam nesse período chamado período dos juízes, não é? E finalmente você tem o chamado período dos reis, não é? Aí destaque para Davi, destaque para Salomão, não é? A sociedade hebraica então é uma sociedade patriarcal monoteísta, onde as leis, não é, são leis consuetudinárias, isto é, elas vêm de geração para geração, de costumes, nada é escrito. Você vai falar, e os 10 mandamentos? Sem dúvida, os 10 mandamentos só ratificam o que eu te falei, que são sociedades teocráticas, onde o poder está associado diretamente à figura divina. Quem exerce o poder em nome de Deus. Então, as sociedades da antiguidade oriental são teocracias, ou politeístas, ou monoteístas. Aí eu tenho as chamadas sociedades clássicas ou sociedade ocidental. Eu cito as duas, evidentemente, Grécia e Roma. Tanto em Grécia como em Roma, nós já vamos ter uma certa separação entre o poder divino e o poder dos homens. A Grécia não tinha, não é, uma unificação do poder, não é? Você não tem o rei da Grécia, você tem o quê? Cidades, estados, onde cada uma delas ela tem uma cultura própria, uma organização política própria, costumes próprios, todos em volta do quê? De uma religião, a religião politeísta também, e a língua. Mas duas cidades, as chamadas cidades, estados ou polis, vão se destacar na Grécia Antiga: Atenas e Esparta. Os dois principais exemplos de cidades-estados gregas não chegam a ser antagônicas, mas têm uma cultura completamente diferente, não é? Em Atenas, você tem o princípio das artes, você tem o princípio que vai reger os homens, que é a busca do conhecimento, não é? É em Atenas que nasce o princípio da democracia. É em Atenas que você tem os grandes filósofos, não é? Sócrates, Platão, Aristóteles, não é? É em Atenas que você tem com Péricles, no chamado século de ouro, né? O apogeu de Atenas após a vitória contra os persas, né? Nas famosas guerras médicas. Atenas vai levar a civilização grega a níveis nunca antes sonhados. Só tem um problema: essa democracia ateniense era uma democracia para cidadãos. Democracia quer dizer demo, povo, cracia, poder. Então, poder do povo, pelo povo e para o povo. Só que esse povo, quem eram? Alguns poucos privilegiados. Os cidadãos atenienses é quem exerciam a democracia. Portanto, para você fazer parte do grupo de pessoas que poderiam decidir sobre Atenas, você deveria ser ateniense, não podia ser estrangeiro, homem, mulheres estão fora, adultos e livres. Então, atenienses, homens, adultos e livres. Quer dizer, um número reduzido de pessoas praticavam o que nós chamamos hoje de democracia direta. Como assim direta? Quando uma decisão deveria ser tomada, esses poucos privilegiados se reuniam e decidiam em praça mesmo o que seria feito ou não feito em Atenas. Chamamos isso de democracia direta ou democracia livre, não é? Onde as pessoas tomam as decisões e não têm representantes. Democracia direta. Já em Esparta, eu não tenho uma democracia, eu tenho uma oligarquia. O que quer dizer oligarquia? Governo de poucos. Oligarquia é governo de poucos. Então, em Esparta, você tem
2 reis, era uma diarquia então, um exercia o controle sobre as forças armadas, sobre o exército, o outro sobre as tradições religiosas. Mas quem governava de fato eram cinco éforos, que eram escolhidos num grupo seletivo dos chamados anciões, né, os homens mais velhos, que não superavam 60. Então você tinha 60 anciões, formados chamada gerúsia, não é? Essa gerúsia escolhia os 5 éforos que governavam Esparta. Além disso, havia um outro conselho de adultos, homens de 30 a 60 anos, não é? A chamada Ápela, que também tinha participação no governo ateniense. Mas você veja, você tem um grupo de 5, 2 reis, 60 membros da gerúsia, mais talvez mais 2 centenas de pessoas que compunham a Ápela, que governavam Esparta. Então Esparta era uma oligarquia, um governo de poucos, não é? Uma diferença muito legal entre as sociedades democracia ateniense foi cantada por Chico Buarque numa música chamada Mulheres de Atenas, onde ele diz o seguinte, que a mulher ateniense, mesmo renegada, não é, ao lar, não é, mesmo renegada a sua condição submissa em relação ao homem, ela era que administrava o lar, enquanto que a mulher espartana, ela teria o reconhecimento se ela fizesse exatamente aquilo que dela se esperava, isto é, ter filhos, homens guerreiros. Então, a mulher espartana, de uma certa maneira, ela era mais respeitada desde que ela levasse à frente aquilo que dela se esperava, dar filhos homens saudáveis ao seu marido. Então, esses conceitos de democracia aqui são nos primórdios, não é? A mulher, por exemplo, ela está afastada desse processo, mesmo ocupando um papel essencial. Então, existe a democracia de alguns e na vida real, quem acabava tomando as decisões, não é? Muitas vezes eram aqueles que não faziam parte dessa cúpula. Essa cúpula se encarregava das grandes questões, mas no dia a dia as coisas se resolviam de forma diferente do que se esperava, do que essa cúpula esperava. Então você tem aqui na Grécia essa realidade. A coisa começa a se organizar um pouco melhor a partir de Roma, principalmente no que chamamos no período republicano, a República Romana. Na República Romana já é instituído um Senado. Esse Senado, evidentemente, era composto pelos patrícios. Quem eram os patrícios? Os grandes proprietários de terra, os detentores do poder econômico é que faziam parte do Senado. Esse Senado legislava sobre aquilo que Roma iria conduzir. O que seria conduzido por Roma era decidido pelo Senado romano. Então era o Senado, o poder legislativo é que tinha, não é, o poder de decisão, o poder de comando em Roma antiga. Com o passar dos anos, nós vamos vendo a participação dos plebeus, não é, ora como observadores, ora como exigindo uma participação política maior, não é? Roma então estabelece, entre outros, a chamada Lei das 12 Tábuas, onde ficam lá gravados os direitos dos plebeus e dos patrícios. Claro que esses direitos eram amplamente favoráveis aos patrícios, mas pelo menos estava lá escrito o que um plebeu podia fazer, o que um patrício podia fazer. Então você tem aqui na sociedade romana já, não é, um ensaio do que viria a ser as chamadas constituições modernas. Com a queda do Império Romano, o mundo vai se ver novamente numa outra condição, né? Na Europa, por exemplo, você tem a chamada ruralização da sociedade, o feudalismo. No feudalismo, há uma descentralização total do poder político. Em cada feudo, uma lei. Em cada feudo, uma ordem. O senhor feudal era aquele que ditava as regras dentro do seu próprio feudo. Então havia uma moeda própria, havia costumes próprios, havia regras a seguir que esse senhor feudal determinava. Então, durante a Idade Média, a grande instituição que impunha valores, que impunha princípios, era a Igreja Católica. Aliás, você tem que saber que
dá para dividir as camadas sociais na Idade Média da seguinte maneira: você tem os nobres, aqueles que lutavam, você tem os membros do clero que oravam, que cuidavam das tradições religiosas, e você tem os servos, aquele que literalmente trabalhava a terra. Então não havia mobilidade social. Essa sociedade é uma sociedade estamental, agrária e autossuficiente, onde o poder político era amplamente fragmentado. Porém, havia algumas tradições na Idade Média que vão servir para levar a Idade Média à sua decadência. Por exemplo, a questão da primogenitura. Toda a herança de um senhor feudal ia sempre para o seu filho mais velho. Os demais filhos não ficavam com nada. Parte da herança era doado para a igreja e a outra parte ficava para o filho mais velho. Outra coisa também é que os servos viviam numa miséria total. Então, os servos marginais nessa sociedade, não é, vão compor um número expressivo de segregados. Então, chegará um momento, século X, século XI, em que você vai ter um número muito grande de nobres sem fortunas e de servos vivendo na mais pura miséria. Quem vai ter que dar uma solução para isso? A Igreja Católica. E a Igreja Católica vai sugerir que esses servos esses servos miseráveis e esses nobres sem fortuna, que eles se unam e partam para o Oriente em busca de fortuna e para a expansão da fé cristã. Nome desse movimento: Cruzadas. Então, entre os séculos XI e século XII, europeus partirão da Europa, evidentemente, para o Oriente, em busca de riqueza e para a expansão da fé cristã. Porém, nessas expedições, que foram 8 ao todo, não é? Os europeus vão entrar em contato com as especiarias e irão se encantar com cravo, porcelana, noz moscada, pimenta do reino, condimentos em geral, levarão isso tudo para a Europa e isso lhes dará um lucro formidável. Fala-se em 3.000% de lucro nessas viagens todas aí. Aí vai surgir um outro elemento: o cara não é nobre, ele não luta; o cara não é membro do clero, ele não ora; o sujeito não faz parte dos servos, não trabalha a terra. Ele vive do quê? Do comércio. E onde se pratica esse comércio? Em feiras próximas aos feudos, não é? Em feiras próximas aonde os senhores feudais estavam. Essas feiras eram chamadas de burgos. E quem habitava esses burgos eram os burgueses. Surge então a burguesia. A burguesia vai surgir no final, no século XII, século XI, século XIII, e vai passar a exigir melhor segurança nas estradas, para que ela possa comercializar. Vai passar a vai passar a querer uma moeda única, mas ela sabe que isso só será possível se houver uma unificação, se um senhor feudal conseguir se impor aos demais. Para isso, essa burguesia vai financiar um exército para esse senhor feudal, para que esse senhor feudal se imponha a outros senhores feudais. Aí você tem, já na Idade Moderna, a formação dos Estados Nacionais. Os Estados Nacionais se formarão da aliança de um rei com a burguesia. O rei vai se beneficiar com isso, porque ele vai ter o aumento do seu poder. E a burguesia se beneficiará, porque esse rei passará a impor uma moeda única, impor mais segurança para que a burguesia pratique o seu comércio. Esse rei vai garantir uma unidade monetária, vai garantir a mesma unidade de pesos e medidas, isso num mesmo território, facilitando, não é, a ação da burguesia. Nós temos aí então a formação dos Estados Nacionais sob monarquias absolutistas. O maior exemplo disso se deu na França, com Luís XIV e sua célebre frase: o Estado sou eu. Quando ele diz isso, ele está dizendo o quê? Que no poder absolutista, nos Estados Nacionais da Idade Moderna, é o rei amparado por uma burguesia e posteriormente por uma igreja, a Igreja Católica, quem vai tomar todas as decisões. Não havia noção de cidadania, havia nobres e súditos. Os súditos dependiam, entre aspas,
a sua vida e morte dos seus reis. Alguns teóricos que falam a respeito disso, Maquiavel, no seu livro O Príncipe, onde uma frase muito deturpada hoje diz: os fins justificam os meios, né? Maquiavel traça um perfil de como aquele que não tem o poder deveria proceder para ter esse poder. Um outro, Hobbes, autor de Leviatã, onde ele diz que o homem voluntariamente abre mão de parte da sua liberdade para que esse nobre possa organizar o grande caos social que é nossa sociedade, nossa vida em sociedade. Ele diz que o homem é o lobo do próprio homem e é necessário que alguém faça toda a intermediação para que nós possamos sair do caos social que nos encontramos. Mas é a Igreja Católica que vai dar o melhor respaldo para esse rei governar. Ela diz que o rei governa porque ele tem origem divina. Origem divina dará a esse rei condições para governar, condições para se impor diante da sociedade. Essa história vai durar muito tempo, não é? Porém, já no final do século XVII, em meados do século XVIII, nós vamos ter um outro grupo surgindo. Se num primeiro momento, esse rei é interessante para a burguesia, haja vista que logo após, voltando um pouco, não é? As cruzadas, logo após o renascimento comercial, o renascimento urbano, não é? O surgimento da burguesia, nós teremos um outro momento que vai inclusive legitimar a formação dos Estados Nacionais e a aliança do rei da burguesia, que são as grandes navegações. A busca por um novo caminho para o Oriente, a busca por um novo caminho para as Índias, fará com que reis se unam a burgueses. Mas qual o objetivo disso? Os reis, através da cobrança de impostos, vão financiar as grandes navegações. As grandes navegações serão financiadas por esses estados nacionais, que estão a serviço dessa burguesia ansiosa de ampliar seu mercado, ansiosa de conseguir acabar, por exemplo, com o monopólio de Gênova e Veneza, que exercia o controle da rota comercial do mar Mediterrâneo. Então, se num primeiro momento a aliança rei e burguesia é útil para os dois, agora já não é mais. Você está no momento em que a burguesia entende que esse rei está dificultando as suas ações. Por exemplo, a cobrança de impostos, não é? A limitação da ação da burguesia. Na Inglaterra, por exemplo, do século XVII, há uma revolução, a chamada Revolução Gloriosa, onde o rei é deposto. Jaime II é deposto, termina a dinastia dos Tudors, não é? Então você tem, termina a dinastia dos Stuarts, então termina a dinastia dos Stuarts e você tem a ascensão de um novo grupo ao poder, a chamada ascensão da burguesia. Lá na Inglaterra, no final do século XVII, você tem a seguinte frase: o rei reina, mas não governa. Quem governa agora? O parlamento. E esse parlamento é formado por quem? Pela burguesia. Então a burguesia agora chega primeiramente ao poder político na Inglaterra. E ela vai colocar em prática todos os seus anseios. Durante a Idade Moderna, durante o chamado mercantilismo, havia algumas concepções de riqueza. Por exemplo, Portugal e Espanha acreditavam que uma nação rica seria aquela que acumulasse capitais, o chamado metalismo. Então, acumulasse metais preciosos, o chamado metalismo. Então, o acúmulo de metais preciosos, ouro, prata, seria sinônimo de riqueza para Portugal e Espanha. A Inglaterra acreditava que não. A Inglaterra acreditava que uma nação seria rica, independente e poderosa se ela tivesse uma balança comercial favorável. Como assim? Se ela exportasse o máximo e importasse o mínimo. Então, na verdade, a Inglaterra acreditava na produção. A produção era, na visão da Inglaterra, o que geraria riqueza. E como a Inglaterra fez? A Inglaterra queria
desenvolver técnicas de produção cada vez mais modernas, cada vez mais eficazes. Ela sai do artesanato, passa para a manufatura e ela está tentando viabilizar uma produção mais eficaz do que a manufatura. Mas para isso, ela tinha que acumular capital. E ela consegue acumular capital durante a Idade Moderna. Para você ter uma ideia, a Inglaterra fez um acordo com Portugal. O nome desse acordo, Tratado de Methuen, 1703. Portugal e Inglaterra assinarão um tratado. Nesse tratado, também conhecido como Tratado do Pano e Vinho, os portugueses se comprometem a comprar toda a produção têxtil inglesa, enquanto que os ingleses se comprometem a comprar toda a produção de vinho portuguesa. Ora, quem sairá vencendo? Quem sairá ganhando com isso? Os ingleses. Tecido é gênero de primeira necessidade, vinho é supérfluo. Só que Portugal vai pagar pela produção têxtil inglesa o quê? O que ele tem. O que ele tem? Metais preciosos. Mas Portugal tinha metais preciosos? Sim. Estamos em 1703, início do ciclo da mineração no Brasil. Então todo o ouro e diamantes do Brasil vão passar indiretamente para as mãos dos ingleses. E o que os ingleses farão com isso? Os ingleses investirão em pesquisa. Pesquisa do quê? Para aprimorar as técnicas de produção. Aqueles que vão financiar, irão financiar o surgimento de ferramentas automáticas. Essas ferramentas automáticas necessitavam de energia. E a Inglaterra possuía uma rocha energética, que é o carvão mineral, que vai ser a primeira fonte de energia da Revolução Industrial. Então, quando os burgueses chegam ao poder em 1688, eles conseguem armar toda uma estratégia para viabilizar um novo modo de vida. Modo de vida este espelhado no quê? No aumento da produção de bens. Para a Revolução Industrial é um pulo, não é? Então a Inglaterra vai ser pioneira nesse processo. Então agora o rei, ele não é mais aliado, ele é um empecilho para a burguesia. E essa burguesia vai tentar paulatinamente retirar esse rei de circulação. No primeiro momento isso ocorre na Inglaterra. O rei reina, mas não governa. E aí vai surgir uma filosofia, um pensamento questionando tudo que a Idade Moderna considera fato, considera lógico. Surge a filosofia do iluminismo. Filósofos como Diderot, D'Alembert, Montesquieu, John Locke, Rousseau, Voltaire vão questionar tudo o que o antigo regime aceitava como verdade. Mas o que é o antigo regime? O antigo regime, do ponto de vista político, se materializa no absolutismo. Do ponto de vista do ponto de vista religioso, se materializa na teocracia. Do ponto de vista do ponto de vista político, no absolutismo. Do ponto de vista religioso, na teocracia. Do ponto de vista econômico, no mercantilismo. Então você tem o antigo regime, absolutismo, no ponto de vista político. No ponto de vista econômico, o mercantilismo, onde o Estado controla toda a economia. E do ponto de vista cultural, o teocentrismo ou as teocracias. Portanto, o que acontece? Você agora vai ter todo um questionamento em cima disso. Já que o iluminismo condena o absolutismo, qual é a proposta? A república. Voltando para cá. Do ponto de vista econômico, condenamos o mercantilismo, isto é, a intervenção do Estado na economia. Então qual a resposta? Qual a solução que os iluministas dão a isso? O liberalismo. Os iluministas sugerem o liberalismo. Principal idealista do liberalismo, Adam Smith, autor do livro A Riqueza das Nações. Do ponto de vista teocrático, qual a solução para o teocentrismo, não para a teocracia? É a ciência. Então você tem no iluminismo a ciência, o liberalismo e a república como as bases de uma nova sociedade. E aí você tem alguns livros que serão essenciais para você entender isso. Um tal de Cardeal Montesquieu vai escrever um livro chamado O Espírito das Leis. O Espírito das Leis, onde ele diz que o poder não pode ser exercido por uma única pessoa. Não, o poder tem que ser exercido, sim, mas por
grupos diferentes. Ele vai dividir o poder em 3 partes: o poder executivo, aquele que executa as leis; o poder legislativo, aquele que elabora as leis; e o poder judiciário, aquele que julga as leis. Um outro livro essencial para você entender o que foi o iluminismo foi o Contrato Social de Rousseau. Então, Rousseau diz o seguinte, que o homem abrirá mão de todo o seu direito à propriedade para estabelecer-se numa única área. Então, o homem tem direito à propriedade privada, o homem tem direito a exigir do Estado mais do que o poder absolutista lhe dava enquanto súdito. O homem, então, segundo Rousseau, era um cidadão. O princípio da cidadania, o princípio de que os homens têm, sim, deveres para com o Estado, mas esse Estado tem o quê? Deveres para com o cidadão. Então você tem direitos e deveres, não apenas deveres, como os súditos tinham para com as monarquias nacionais. Esse pensamento todo, o pensamento iluminista, ele vai gerar 2 grandes movimentos. Um na América, que é a independência das 13 colônias, o que a gente chama de Estados Unidos. E o outro na própria França, que é nada mais, nada menos do que a Revolução Francesa. A Revolução Francesa se dá quando o então rei à época, Luís XVI, tentando recuperar a economia da França, convoca uma reunião dos Estados Gerais. Para discutir o quê? Para discutir o pagamento de impostos. Na França do século XVIII, os membros do clero e os nobres eram isentos do pagamento de impostos. 100% dos impostos eram pagos pelos que eles chamavam de terceiro estado. O que é o terceiro estado? Camponeses, burguesia, soldados, povo em geral. Então, o povo em geral era o que arcava com os impostos. E nessa reunião dos Estados Gerais, a discussão era saber como iríamos votar. Iríamos votar de que maneira? O voto por grupo ou um homem, um voto? O voto por grupo daria ampla vantagem para o primeiro e para o segundo estado. Nobres e clero votariam juntos e os impostos continuariam com o terceiro estado. E olha que o primeiro e segundo estado juntos, eles detinham 70% da riqueza da França. 30% estava nas mãos do terceiro estado. E é esse terceiro estado quem pagava os impostos. A questão chega a tal ponto que o terceiro estado resolve não mais negociar, porque o rei Luís XVI foi cooptado pelo primeiro e segundo estado a manter os impostos exclusivamente com o terceiro estado. Resultado: o terceiro estado, liderado pela burguesia, conclama a população a se rebelar contra um dos símbolos do rei, que era a Bastilha. A Bastilha era onde o rei guardava suas munições e mandava prender seus inimigos. A população, em 14 de julho de 1789, tomará a Bastilha e iniciará aí um processo de revolução. Então, a partir de 14 de julho de 1789, o Estado francês começa a se reorganizar. E, num primeiro momento, ocorre a chamada monarquia constitucional. Porém, o rei, na tentativa de recuperar seus poderes, vai conclamar ele vai conspirar contra o próprio país, contra a própria França, pedindo a ajuda da Áustria, pedindo a ajuda da Prússia. Será convocado um exército de populares, os sans-culottes, que irá conseguir, debelar essa ameaça externa. O rei será decapitado junto com sua mulher Maria Antonieta e iniciará na França a chamada República Francesa em 1793. Em 1793, você tem a seguinte composição do parlamento francês: girondinos, conservadores, alta burguesia, velha aristocracia. Do outro lado, os jacobinos, que queriam radicalizar o movimento. Havia também o pessoal conhecido como pessoal do pântano, pessoal da planície, fisiologistas que estavam lá apenas para tirar vantagem da situação. A verdade é que até 1799 a França vai, com a Revolução, ela vai alterar em governo jacobino, em governo do diretório, em governo
é um período de grande ebulição na França, onde, por exemplo, no governo jacobino, as medidas são tão radicais como, por exemplo, a abolição da escravidão nas colônias, como, por exemplo, o combate à inflação, como, por exemplo, o alistamento militar obrigatório, enfim, é uma revolução nos direitos civis na França. A França vai alcançar primeiro a democracia, primeiras conquistas civis, para depois se tornar uma potência econômica. A verdade é que essa situação só vai ser controlada com a ascensão de Napoleão ao poder em 1799, golpe dos 18 de Brumário. Então, em 1799, em 18 de Brumário, Napoleão chega ao poder e os ideais da burguesia passarão a ser ratificados. Napoleão é o porta-voz da burguesia, mas agora o que temos que entender é que na Europa nós temos governantes que não são nobres. Nós temos um regime republicano, tal qual nos Estados Unidos da América. Então o mundo hoje, ele é um mundo diferente. O mundo do final do século XVIII é um mundo onde os direitos de cidadão, não é? Declaração do homem, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, hoje fazem parte de boa parte da Constituição de todos os países do mundo, exceção feita algumas teocracias. Mas isso começa onde? Tem seu início aqui, ó. Na Idade Antiga, principalmente em Grécia e Roma, há um período de ruptura na Idade Média. Aí, com a formação dos Estados Nacionais, no final das monarquias absolutistas, com o Iluminismo e as revoluções gloriosa e francesa no final do século XVIII, Revolução Gloriosa final do século XVII, Revolução Francesa no final do século XVIII, onde a burguesia consegue cristalizar a sua participação. A burguesia consegue ratificar os direitos e compor os princípios de cidadania. Esses princípios de cidadania, em alguns países, vieram de maneira mais paulatina, mais devagar, mas a verdade é que hoje a chamada democracia, ou a democracia pautada nos direitos iguais, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Bom, pessoal, nos Estados Unidos é um exemplo claro de como o iluminismo ele influenciou não só na Europa, mas em todo o mundo. Quando nos Estados Unidos você tem, no término da Guerra dos 7 Anos, não é? Entre Inglaterra e França, não é? A Inglaterra vitoriosa na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra tentando recuperar sua economia através do quê? Do aumento do rigor administrativo sobre as 13 colônias. As colônias do Sul eram colônias que já estavam habituadas com esse rigor administrativo. Já as colônias do Norte não. E as colônias do Norte começam a se reunir, reivindicando mais complacência, não é, da metrópole em relação às colônias. Mas os ingleses estão irredutíveis. Eles criam, por exemplo, o Stamp Act, Tea Act, o Sugar Act, as chamadas leis intoleráveis, não é? Enfim, os colonos resolvem então se reunir. Aí você tem o primeiro congresso na Filadélfia, o segundo congresso da Filadélfia, onde são elaboradas, não é, as reivindicações para que os ingleses entendessem a situação dos colonos. Da não aceitação dos ingleses, você tem a ruptura entre as 13 colônias e a metrópole, dando início ao que a gente chama de Guerra da Independência. Em 4 de julho de 1776, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson redigem o que seria os primórdios, né, o rascunho da primeira e única Constituição dos Estados Unidos. Inicia-se a Guerra da Independência em 4 de julho de 1776 e os Estados Unidos, então, vai se tornar a primeira das colônias a romper com sua metrópole, influenciado que foi pelos ideais iluministas. Então, o que começou na França e na Inglaterra, no século XVII, vai repercutir nas 13 colônias da América. Os Estados Unidos serão pioneiros no processo de emancipação política. Emancipação política essa que no século XIX vai
se estender também pelas chamadas colônias espanholas, pelas colônias portuguesas e espanholas, pela América Latina. O processo de independência da América Latina teve como fonte inspiradora o Iluminismo, a Revolução Francesa e, sim, a independência dos Estados Unidos. Então nós temos na independência dos Estados Unidos a ratificação do pensamento iluminista. A teoria começa na Europa, a teoria começa com Rousseau, com Montesquieu, com John Locke, com Voltaire, com Diderot, D'Alembert, mas ela se materializa na Guerra da Independência, 1776 a 1781. Após a vitória dos Estados Unidos, a Inglaterra ainda vai demorar 2 anos para reconhecer a independência norte-americana. Isso se dará em 1783 com a assinatura do Tratado de Versalhes. Então não se esqueça, o Iluminismo inicia-se no século XVII na Inglaterra e na França, mas é nos Estados Unidos que se materializa todos os ideais iluministas, tá ok? Não se esqueça, iluminismo se ratifica nos Estados Unidos, na América, independência das 13 colônias. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido, não é? Como o Enem entende a questão do Estado e da democracia. O Estado, um instrumento de controle social, e a democracia, a essência de uma vida em liberdade. Não admite-se, em hipótese alguma, a ditadura, em nenhum contexto. O Enem prima por isso, por não admitir a ditadura e lutar pela liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, enfim. E isso o Estado tem uma participação importante, a preservação dos princípios democráticos. Espero que você tenha entendido e até uma próxima. Tchau!